Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Hoje nós vamos continuar com a nossa escalada bíblica. A cada semana nós vamos crescendo no entendimento, crescendo na revisão, na reflexão também da palavra de Deus. Nós estamos ainda falando sobre o Pentateuco, também chamado de Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós já falamos de Gênesis e Êxodo e hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico tem a autoria atribuída a Moisés e é importante, como eu sempre tenho dito, entender o momento em que esse livro se encaixa na história bíblica. Então, os seus ensinos eles vão ser utilizados desde o momento em que o povo ainda estava no deserto, antes de entrar na Terra Prometida, até o momento em que Cristo vem ao mundo. E esse, é claro, é o entendimento para nós cristãos. Os judeus ainda seguem algumas dessas características do livro de Levítico, sendo que hoje não há mais o templo, como era a promessa, nem o tabernáculo, mas algumas coisas desse livro eles continuam seguindo. O livro de Levítico, então, eu quero começar já fazendo essa afirmação, é um livro que vai trazer princípios para nós com relação ao culto a Deus, a forma de se portar diante de Deus. Eu gosto muito do livro de Levítico porque ele nos mostra a seriedade do que é servir a Deus, fazer as coisas em nome de Deus, ser um representante de Deus, como eram os sacerdotes. Mas nós entendemos que grande parte do que era mandado ser feito nesse livro, das ordens que estavam aqui, elas já foram definitivamente cumpridas na pessoa de Jesus. E quando nós lemos o livro do Novo Testamento de Hebreus, nós vamos entender como Levítico ele teve a sua função, mas no aspecto de ordens a ser seguidas para o nosso tempo, hoje, 2021, ele serve mais como um exemplo, como uma indicação daquilo que nós devemos fazer a Deus, do que uma ordem para que a gente de fato vá lá, escolha animais, sacrifique a Deus, que nós tenhamos um grupo de seleto chamado de sacerdotes e um mais seleto ainda de sumos sacerdotes, porque a partir da lente que nós temos em Hebreus, nós entendemos que Jesus é o sumo sacerdote por excelência, que ele é o sacrifício, que ele cumpriu todas as ordens que estavam determinadas nesse livro e que ele fez de forma definitiva a satisfação do sacrifício que agrada a Deus. Então nós continuamos estudando o livro de Levítico como um princípio, como uma orientação, mas hoje nós não temos a obrigação de sacrificar ou de ter esse grupo de pessoas chamados sacerdotes. Inclusive, é importante dizer que Levítico recebe esse nome por causa da tribo de Levi. E a gente, dentro da tribo de Levi, tinha esses sacerdotes. A tribo de Levi foi selecionada por Deus para que eles servissem as coisas do Senhor. Então, não eram apenas sacerdotes, havia músicos, havia sacerdotes, havia pessoas que iam cuidar da estrutura do tabernáculo num primeiro momento, depois do templo. Havia pessoas que iam cuidar da segurança, pessoas que iam cuidar da higiene do lugar. Afinal de contas, os sacrifícios faziam sujeira, tinha ali sangue, tinha instrumentos a serem lavados, enfim, muitas coisas relacionadas com o que era para aquela época. Nós temos hoje uma tendência, especialmente em igrejas pentecostais, daquilo que nós chamamos de um aspecto judaizante. Então não é incomum a gente ver igrejas pentecostais que têm uma bandeira de Israel, que chamam o grupo de louvor de levitas, que falam a respeito do local, onde normalmente o pastor fica ali pregando, não só como púlpito, mas como altar. Então essas coisas, elas ainda estão presentes na nossa
vida religiosa. Nós somos de uma outra linha, mas isso ainda chega muito próximo de nós. E nós precisamos entender que não é um pecado chamar a parte da frente da igreja de altar, mas que não é um altar, porque o sacrifício e o rei que está sentado já não compreende mais essa ideia geográfica como era naquela época. E muito menos chamar o grupo de louvor de levitas. Eu sei que quando se faz esse tipo de coisa é uma tentativa de demonstrar um respeito, mas não é correto, porque eles não são levitas, eles não são da tribo de Levi e eles não representam o que aquele grupo lá representava. Aqueles eram exclusivos, as únicas pessoas que faziam a adoração a Deus. Hoje, como diz o texto de João, Evangelho de João no capítulo 4, Deus procura quem o adore em espírito e em verdade, não mais adoração em Jerusalém ou no monte, enfim. Então, só um alerta, eu sei que é comum a gente falar isso, mas para a gente tomar cuidado, para a gente ser cada vez mais específico naquilo que nós falamos, daquilo que nós pensamos, até para que vá tendo mais clareza. Então, não são levitas, nós todos somos adoradores e adoradoras. Então, seguindo aqui o nosso estudo de hoje, eu quero fazer uso de uma estratégia para ensinar o livro de Levítico que o reverendo Júlio Andrade Ferreira, um pastor já falecido, mas que foi muito importante na igreja presbiteriana, ele fez, e eu acho que é a forma mais fácil de lermos o livro de Levítico e de entendermos. Ele separa o livro de Levítico com letras S, com palavras que começam com a letra S. A primeira palavra é sacrifícios, que vai a primeira parte do livro de Levítico, do capítulo 1 ao versículo 7. Esse trecho do livro de Levítico vai falar especialmente a respeito dos sacrifícios. Então lá nós temos os holocaustos, que são aqueles sacrifícios que eram totalmente queimados e eram ofertas pelo pecado do povo. Nós temos a descrição ali de ofertas e também chamados de manjares. Então não são animais que são entregues, são parte de colheita, né, de grãos, de hortaliças, de coisas que eram assim, e havia uma parte disso também que era queimado como oferta agradável a Deus. Havia a oferta de paz quando tinha um pecado específico, os sacrifícios pelos erros do sacerdote, pelos erros do povo, pelos erros de um príncipe, um erro de alguma pessoa específica. Isso tudo vai sendo descrito como deveria ser feito, né, dos capítulos 1 até o capítulo 7. Havia também sacrifícios pelos pecados ocultos, por sacrilégio e por ignorância. Então, quando era constatado, né, alguém alertava que a pessoa tinha cometido um pecado dessa natureza, ele também fazia a sua oferta, o seu sacrifício a Deus. Havia também os sacrifícios pelos pecados voluntários, e essa compreensão ela talvez fique um pouco difícil para a gente, né? Porque como assim, né? Cada pecado tinha um tipo de sacrifício, mas era essa forma, e é importante a gente entender que muito mais do que uma medida de trigo que era entregue para se queimar, ou um animal que era entregue, ou que tipo de animal deveria ser específico para cada sacrifício, o importante é a gente entender que cada uma dessas ações era um símbolo que Deus estabelecia, era uma forma de ensinar o povo de que todas as coisas do seu comportamento, da sua atitude diante dos outros e diante de Deus, são importantes. Então, talvez a gente tenha uma dimensão um pouco diminuída a esse respeito hoje, porque nós falamos de pecado como sendo, não existe pecadinho ou pecadão, todos os pecados, né, são agressivos a Deus. Mas nós precisamos entender que cada um dos nossos pecados
eles têm um efeito social, um efeito na nossa vida espiritual diferente. Então, é claro que quando Jesus nos perdoa dos nossos pecados, ele perdoa todos eles, os grandes e os pequenos. Mas talvez nos falte hoje a compreensão que esse povo conseguia ter, porque ele era visível, de que as consequências de cada um dos pecados que nós cometemos é diferente. Então, pecados mais graves tinham um sacrifício de um jeito, e todo o sacrifício custava para as pessoas, né? Então, uma família pequena, se ele tinha que oferecer lá um cordeiro, isso pesava na família, né? Porque aquele cordeiro poderia alimentar e sustentar a família por um X tempo, e ele estava sendo entregue primeiro no tabernáculo, depois no templo, para sanar um pecado. Então havia um custo. Hoje nós falamos sobre ser perdoados e muitas vezes nós não temos a dimensão dos efeitos que o nosso pecado causa nas pessoas. Então a primeira parte do livro de Levítico, que fala sobre sacrifícios, ela pode ser lida por nós para que a gente ganhe uma dimensão dos efeitos e das consequências dos pecados que nós temos. A segunda parte do livro vai falar do capítulo 8 até ali o capítulo 10, e é a respeito dos sacerdotes. Então, quem que oferecia os sacrifícios? Os sacerdotes. Eles tinham que seguir as instruções a respeito de cada, eu vou chamar assim, cada classe de sacerdote, cada função de sacerdote. No capítulo 8 nós temos a consagração dos filhos de Arão e de Arão como um grupo, né, que iria liderar essa casa, essa tribo. Depois, no capítulo 9, nós temos Arão fazendo sacrifício por si e pelo povo. Então começa essa instituição dos sacrifícios. No capítulo 10, nós temos uma revolta, né? Um motim de pessoas que queriam o ofício de sacerdote, mas que não tinham. E ali nós temos duas pessoas, né? A Nadab e Abiú. E até o capítulo 10 nós vamos tendo informações a respeito desse grupo dos sacerdotes. É muito importante a gente entender que a mesma consagração, a mesma dedicação que o sacerdote precisava ter e o mesmo risco que esses sacerdotes corriam, hoje nós temos e corremos. Então o privilégio do sacerdote era falar com Deus. Hoje nós podemos falar com Deus. O risco que o sacerdote corria era de fingir-se religioso, né, mostrar ou cumprir atos religiosos sem ter um coração totalmente consagrado a Deus. Isso acontece várias vezes na narrativa bíblica. E nós podemos também correr esse risco, né? É preciso que a gente entenda uma coisa que a gente já falou em meses atrás nas nossas reflexões, que a Igreja Protestante ela entende uma doutrina chamada sacerdócio universal dos crentes. Então não há uma elite de pessoas que falam com Deus e que mandam as coisas e os outros obedecem, mas todos nós somos aceitos diante de Deus e devemos assumir a responsabilidade de cuidar uns dos outros como sacerdotes, né? A terceira parte do livro, do capítulo 11 até o 15, nós vamos chamar de um subtítulo, né, como saúde. Por quê? Porque o capítulo 11 ele começa a falar a respeito do cuidado que esse povo tinha que ter com a sua saúde, com a sua higiene, com o asseio, né, com os alimentos, que tipo de animal que eles poderiam comer, que tipo de animal eles não poderiam comer. Existe uma lógica muito clara nos animais que eles poderiam comer. Se você considerar que esse povo vivia num lugar onde durante o dia eles tinham 50 graus de temperatura e à noite essa temperatura caía a zero, pensar em comer carnes com grande teor de gordura e com grande risco de contaminação não era uma boa ideia, né?
fazendo uma brincadeira, mas só para entender, imagina a quantidade de bactérias que uma maionese, por exemplo, teria se ela ficasse debaixo de um sol de 50 graus e à noite essa temperatura caísse a zero e no dia seguinte essas pessoas fossem comer. Seria uma tragédia, né? De contaminação, de uma série de coisas. Lembrando que aquelas pessoas não viviam em lugares onde tinha água encanada, água tratada, esgoto tratado, né? Então eram grupos nômades, né? Um grupo grande, era um povo todo, mas nômade. Então eles precisavam de instruções com relação à higiene, à saúde, ao que fazer diante de uma situação. Alguém se feriu, as mulheres estão menstruadas, uma mulher acabou de dar à luz, como cuida desse bebê, como cuida dessa mulher. Então as instruções, elas são muito abrangentes, e veja que eu acho isso tão interessante de estar no livro bíblico, porque demonstra que Deus ele não apenas estava interessado que essas pessoas fizessem sacrifícios para eles, e é por isso que a Bíblia diz que Deus ele nem se agrada de sacrifícios, porque na verdade ele estava preocupado era com cuidar dessas pessoas, né? Nós precisamos entender que aquela época era uma época restrita em termos de medicamentos, em termos de assistência que nós temos hoje. Então algumas coisas podem nos parecer estranhas, mas essa, ainda que fosse uma forma ineficaz para hoje, mas continua ainda sendo um princípio a ser seguido, né? Você deve ter visto, circulou na internet esses tempos agora, algumas instruções, né, relacionando o coronavírus com as instruções bíblicas de lavar a mão, de ter uma distância, de cuidar, né, dos utensílios, da roupa, enfim. São instruções que muito antes da medicina seguir essas coisas, porque, por incrível que pareça, a ideia de lavar as mãos, os médicos lavarem as mãos, ela é recente. Então, naquela época já, muitos anos atrás, com um povo nômade, essas instruções já existiam para cuidado deles. A quarta parte do livro de Levítico pode ser chamada de santidade e inclui os capítulos 16 a 18. E santidade, ela se refere ao aspecto que esse povo precisava ser separado. Isso não significa que eles não poderiam se envolver com as pessoas, mas eles precisavam ter a consciência de que eles estavam em uma missão específica. Então, os seus animais, a sua família, a sua forma de viver, o seu santuário, o seu alimento, a forma como dariam os casamentos, todas essas coisas precisavam ser entendidas por eles como uma ação em direção à santidade que Deus exigia. É importante a gente entender que não era apenas uma questão de não misturar o povo ou uma questão preconceituosa, não era isso, mas era no sentido também de educar essas pessoas, de entender que enquanto elas não estivessem, né, como povo, amadurecidos espiritualmente, eles corriam o risco de deixar de influenciar para ser influenciados, né? E isso acontece também muitas vezes na história do povo de Israel. E por fim, a última parte, ou a quinta parte do livro, a gente pode chamar de serviço, que corresponde aí ao capítulo 19 e 20, onde nós temos uma repetição de leis, e nós observamos que algumas leis que foram repetidas, elas têm uma espécie de atualização, né? Mas todas essas leis que falam a respeito do serviço têm uma ênfase no aspecto de cuidar do próximo. Então, entender as pessoas, ainda que houvesse uma diferença ali, uma separação, né, no sentido da santidade que a gente viu antes, mas era necessário ter um cuidado com o próximo, servir o próximo, e o entendimento realmente de cumprir
aquela promessa a Abraão de ser uma bênção para todas as nações. O último tópico é chamado de solenidades, que vem dos capítulos 23 a 25, quando fala a respeito das festas de Israel, de como elas deveriam ser feitas. E nos capítulos 26 e 27, nós temos ali uma série de bênçãos e maldições, ou bênçãos e castigos que poderiam acontecer obedecendo a lei ou deixando de obedecer, né? Em resumo, nós temos que o livro de Levítico ele vai falar sobre o procedimento das pessoas, a sua vida religiosa, o seu comportamento para com os outros, ou seja, são princípios que continuam sendo válidos para nós e que são necessários a nós. Talvez como um povo, uma igreja hoje, nós esquecemos desses cuidados. Então é importante continuar lendo o livro de Levíticos, ainda que muitas vezes a gente tenha um pouco de dificuldade, eu reconheço, porque se fala muito ali sobre as especificidades de como seria o sacrifício e tudo, mas leia esse livro com a perspectiva de aprender a postura que se deve ter com relação às coisas de Deus. Para concluir, nós precisamos entender que esse livro, como eu já disse no início, ele precisa ser entendido para nós cristãos a partir do livro de Hebreus. E no livro de Hebreus nós temos uma descrição de Jesus como o sacerdote que oferece o sacrifício a Deus, como o sacrifício que agrada a Deus, e ele também nos ensina todos esses princípios que nós fomos falando a respeito de como servir a Deus, de como viver para Deus, de como ser santo em Deus, né? Então, quando nós temos alguma dúvida de como esse princípio de Levítico se aplica à nossa vida hoje, nós precisamos fazer esse exercício de voltar para como Jesus viveu esses princípios. Então, santidade para nós é a santidade que Jesus viveu. Ele não se contaminou, mas ele influenciava pessoas. O sacrifício de Jesus foi perfeito, porque foi ele mesmo. Então hoje a gente não precisa mais oferecer sacrifício. Quando nós falamos sobre a postura do sacerdote, nós nos apoiamos no aspecto de que Jesus é o sumo sacerdote. Ele é o mediador, então hoje nós recorremos a ele como o nosso cuidador para que a gente mantenha comunhão com Deus, fale com Deus e viva para Deus. Então é nesse aspecto, é nesse sentido que ler os livros do Antigo Testamento vão nos edificando, porque ainda que no livro do Antigo Testamento fosse uma sombra do que viria a acontecer, nós temos hoje, pela graça de Deus, o concluir disso na pessoa de Jesus, né? Então, é assim que nós vamos lendo os livros do Antigo Testamento. Eu espero que você se sinta desafiado a ler o livro de Levítico novamente, a estudar a partir desses princípios e que Deus abençoe a sua vida e faça de fato cada um de nós pessoas que o servem, o honram e o glorificam da forma como Ele mesmo determina que a gente faça isso. Que Deus te abençoe, um abraço e nós continuamos na semana que vem.